Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, pessoal, vamos começar aí nossa aula. Antes de iniciar, eu quero salientar que nessa aula eu vou explicar tanto história quanto geografia, né, para o quinto ano. Algumas escolas eu só dou aula de história. Aí, quando encerrar o conteúdo de história, aí pode parar o vídeo, tá bom? Não precisa assistir o de geografia se não quiser. Se quiser assistir também, para ter mais informações, ótimo. Então, pessoal, falando um pouco sobre a formação das cidades, que é o conteúdo que nós estamos estudando. Na apostila de vocês, eu enviei 2 textos, um falando sobre Jericó e outro sobre a pirâmide escalonada, né, no sítio arqueológico de Saquara. Então, primeiro vamos compreender rapidamente como é que foi o processo de formação das cidades. Os povos nômades eram aqueles que não tinham residência fixa, como eu já expliquei para vocês, e eles foram se tornando sedentários. Então, esse processo de sedentarização, ele vai acontecer graças à agricultura e agropecuária. Lembrando a vocês que a agricultura é uma das maiores invenções do ser humano, se não for a maior, foi inventada pelas mulheres, aproveitando hoje, dia 8 de março, Dia das Mulheres, parabéns a todas as nossas guerreiras. A agricultura foi uma invenção delas. Então, elas começaram a fazer alguns plantios e o homem ele passou a ser sedentário, porque ele não precisava mais ficar mudando de um lado para o outro, porque agora ele tinha plantio, né? Então, o que excedia aquele plantio ele guardava ou aproveitava outro clima para plantar outra cultura, né? E assim o ser humano ele foi se tornando sedentário. E a pecuária auxiliou também. Por quê? Eles começaram a criar alguns animais. Esse processo de criação de animais, eles foram pegando os animais mais ferozes, né, principalmente os búfalos, e foram pegando os filhotes deles. E aí criavam os filhotes ficavam um pouco mais mansos, e aí vinham os filhotes desses filhotes, né, e assim por diante. Então, assim, eles foram fazendo a pecuária, né, criando animais para comer, para o seu próprio consumo. Então, quando isso vai acontecendo, começa a formar aldeias, né? Várias pessoas começam a morar nesses lugares, e é claro, precisa de regras. Então, começa-se a nascer as primeiras leis, principalmente baseadas na religião. Então, algumas pessoas, as mais espertas, elas começam a contar algumas histórias sobre o criacionismo, né? Como o ser humano surgiu, a cultuar alguns deuses, e dizer que eles são representantes desses deuses, então eles passam a controlar esses lugares, né? Então isso é chamado de teocracia, ou seja, poder de Deus. Aquele que governa também tem um poder religioso. Mas isso aí não se preocupe que veremos bem um pouquinho mais para frente, né? Lá para o 6º ano. Então, mas eu quero que vocês entendam agora, né, que com o surgimento dessas cidades surgiram leis, e grande parte baseada na religião, né, os religiosos. Com isso, começam a surgir as primeiras cidades. É claro que hoje os arqueólogos apontam Jericó como a cidade mais antiga do mundo. Ela tem em torno aí de 9 a 10 mil anos. Então, é uma cidade bem antiga, como vocês podem imaginar. Tem até uma foto dela aí em cima, né? Construída aí nessa serra aí, foi construída Jericó. Pelos judeus, então, eram povos nômades que se tornaram sedentários. Essa região aí é uma região que fica na Ásia, mas é bem ali na divisa com a África também, né? Isso aí é na região mesopotâmica. Jericó é uma cidade bem conhecida, né? Porque ela aparece na Bíblia, ela é conhecida na Bíblia como a cidade das palmeiras. Ela aparece na Bíblia cristã, né? E também Jericó é uma cidade muito famosa, né? É uma cidade muito famosa. Pessoal, só um minutinho que acho que dá uma travada aqui. Só um minutinho. A gente não tem que reiniciar o vídeo, né? Então, Jericó é uma cidade muito conhecida. Ela também é conhecida como a cidade dos jasmins, né? Fica ali na região do Mediterrâneo, próximo ali ao rio Eufrates. Então, ela é conhecida também como a cidade dos jardins. Lembrando a vocês que
Claro, eu creio que vocês já devem ter estudado, né, sobre a questão dos continentes e tudo mais. Então, nós temos 6 continentes, né? A Europa, a Ásia, a África, a América, a Oceania e a Antártida. Então, Antártida, tá? Falhou aqui no final minha voz, né? Então, a Jericó foi construída no continente asiático, tá? Quando a gente pensa ali, né, nesses povos, a gente acha que são africanos por causa do Egito, né, que era o grande império que tinha ali, porque o Egito é da África. Mas não, as cidades mesopotâmicas, elas ficam na Ásia, tá bom? Chamado Crescente Fértil. O Egito Antigo, também muito importante, né, um lugar, assim, fascinante pelas suas chamadas, inclusive, né, de construções faraônicas, né, construções dos faraós. Então, a primeira pirâmide, ela surgiu há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Ela foi feita por um faraó chamado Djoser. Ele é da quarta dinastia. Então, Djoser, quando um faraó ele subia ao trono, a primeira coisa que ele fazia era construir seu túmulo, onde ele seria enterrado. Por uma questão religiosa que eles tinham, né, de pós-morte, de que um dia eles podiam retornar a esse corpo. Então, ele tinha um cuidado com a questão fúnebre, né, a questão de ser enterrado, né, de ser sepultado. Então, o que o Djoser fez? Ele mandou construir um quadrado para que ele fosse enterrado no fundo. Só que ele não morreu. Aí ele mandou construir um quadrado em cima do quadrado que ele fez. E ele também não morreu. Então, aí ele mandou construir um terceiro quadrado. Ele também não morreu. Ele construiu um quarto quadrado. Aí ele morreu. Né? Então, o arquiteto, né, conhecido como o primeiro arquiteto da história, o Imhotep, ele quem foi o responsável pela essa construção. Inclusive, tem até um filme chamado A Múmia, né, que tem um personagem, a Múmia, na verdade, se chama Imhotep, né? Referente, né, a esse grande arquiteto que teve no Egito Antigo. Então, Imhotep, ele construiu esse túmulo. Então, as pirâmides, elas são túmulos, tá? Debaixo fica o corpo dos faraós que construíram elas, são necrópolis. Então, o Djoser, ele construiu, né, essa pirâmide, e logo em seguida, em Saqqara, que ele morreu, ele foi enterrado embaixo. E aí nós temos depois várias outras construções, né, que se basearam nessa, porque como essa foi a primeira, lembrando que o Egito fica na África, então como essa foi a primeira naquela região, então surgiram várias outras. Na Ásia, inclusive no próprio Egito, surgiram as pirâmides de Gizé, que são as mais conhecidas, né, dos faraós Quéops, Crefen e Miquerinos, né, pai, filho e neto, e parece até um trio sertanejo, né, pai, filho e neto, né, Crefen, Quéops e Miquerinos. Então, essas pirâmides, elas são túmulos, tá? Nelas são enterrados os corpos dos faraós que a construíram. Então, pessoal, mais para frente nós veremos um pouco mais sobre esses povos, né? É importante aqui a gente estudar aonde que começou a civilização, certo? Agora nós vamos entrar no conteúdo de geografia. Eu só quero lembrar vocês que as respostas na apostila, ela só tem uma resposta certa, tá? A, B ou C. Ela não tem não adianta marcar o X na A, na B e na C, porque tu vai estar errado, tá? Então, vamos assim marcar somente uma resposta, certo? E aí nós iniciamos, então, a aula de geografia. Então, nós temos aqui um mapa do processo migratório. Esse processo migratório, nós vamos nos atentar a Rondônia, que é o estado em que nós moramos. Esse estado aqui, não sei se o meu mouse está aparecendo aí, né, mas está aqui, Rondônia, né? Qualquer coisa localizem, tem um R e um O. Então, vejamos só. Na década de 50 e 70, nós tivemos uma grande migração de povos, de pessoas, né, de população que vieram do Paraná. Por isso que o nosso estado, em sua grande maioria, ele é formado por pessoas que vêm do sul do país, tá? Principalmente do Paraná. Inclusive eu vim do Paraná, não na década de 50 e 70, sou bem mais novo, né? Meus pais chegaram aqui em 94, 95. Então,
vejam só, nós temos aí o processo de migração no período de 50 e 70, foi o período que mais veio pessoas da região do sul, e no total, né, período em que mais vieram pessoas para Rondônia, foi nesse período aí, né, 50 e 70, principalmente do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Depois nós temos aí a migração dentro do estado, né, como vocês podem ver, de pessoas que vieram do sul e aí foram em direção ali à divisa entre Rondônia e o Amazonas. Mas nesse período de 70, 90 já começaram a migrar para cá menos pessoas, né? Vieram de São Paulo, como vocês podem ver a setinha aí, do Ceará, do Maranhão, do Pará, pessoas que vieram para cá, para Rondônia. Então, esse período veio um pouco menos, tá? Mas continuou o processo migratório, na década de 70 e 90. Depois nós temos a década de 90. Aí já vem bem menos pessoas, né? A grande maioria veio do Mato Grosso, e também uma grande parte da população de Rondônia, ela foi embora, né? Saiu do estado, aliás, uma grande parte não, né? Poucas pessoas, né? Se movimentaram dentro do estado, partindo para outros estados, né? Mas nesse período nós podemos ver que nós temos uma grande migração do estado do Mato Grosso. Tá? O estado do Mato Grosso, muitas pessoas, elas começam a migrar para o estado de Rondônia, assim como eu já falei para vocês que teve isso ali da migração do estado do Mato Grosso também na década de 70 e 90. Mas na década de 90, começa a se vir para cá bastante pessoas que são do Mato Grosso. Então, pessoal, esse aí é o processo migratório. Essas atividades é só de interpretação do mapa, tá? É só olhar o mapa. Então, nós sabemos que de 50 a 70 foi o período de maior migração, de 70 a 90 foi um período menor, mas ainda teve, principalmente de estados do Nordeste de São Paulo. Já na década de 90 veio para cá bastante pessoas, migraram para cá pessoas do Mato Grosso, certo? Enfim, é só interpretação do mapa. Só que nas atividades de geografia, a última atividade, ela é uma atividade que está escrita assim, ó, faça uma pesquisa com seus pais ou responsáveis, de preferência com os avós, procurando as seguintes informações: em qual estado nasceu, em qual cidade, quando chegou em Cacoal, por que veio para Rondônia. Se lembra do nome dos ex-prefeitos aqui da cidade, né? Quando chegou aqui, qual que era o prefeito da cidade? Se lembra do nome dos ex-governadores do estado? Quando chegou aqui, qual que era, né? Então, de preferência, entrevistar duas pessoas, certo? Então, pessoal, tem essas duas atividades aí para vocês responderem. Eu vou ficando por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Qualquer coisa, sabem onde me procurar, certo? Um abraço a todos vocês, tenham uma boa semana de estudos e nos vemos daqui 15 dias novamente pela internet, certo? Tchau, tchau.